Boa noite a todos. Boa noite. Na cruz, ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus, capítulo 27, versículo 42. Sim, ele redimira a muitos, estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingir o pináculo, sugerindo diretamente a própria condição de Redentor e Rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor, tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte empastada de sangue no madeiro, e ressurgia a luz do sol ao hálito do jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrondoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Que assim seja. Obrigada, Maria. Boa noite a todos. Boa noite. Queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento a Deus, coloquemos Jesus em nossos corações e recebamos da espiritualidade amiga bênçãos de paz, de luz e de serenidade. É muito bom estarmos aqui reunidos em oração, unidos pela nossa mesma fé kardecista. Vamos pedir que a espiritualidade amiga derrame sobre cada um de nós muitas bênçãos de saúde, de paz e muito amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Hoje temos para a nossa explanação doutrinária, nosso amigo de ideal e companheiro Alfredo Feijão. Vibremos positivamente para que ele consiga passar para nós tudo aquilo que ele estudou com muito carinho. Boa noite a todos, que a paz nos envolva. A leitura do Emmanuel é interessante a gente fazer uma análise. Jesus, quando se preparou para vir no planeta, ele sabia que ele precisava, no seu último momento, deixar um exemplo forte, muito forte, para ficar marcado, indelevelmente na nossa memória. Então, ele escolheu retornar a partir de uma condenação injusta. Todos nós sabemos que a condenação de Jesus foi injusta, e
morrer da maneira mais, deixa eu achar o termo correto, maneira como eram executados os mais vis criminosos pela justiça romana, que era através da crucificação. Então, e aqui ele nos dá também o exemplo daquilo que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, de que meu reino não é deste mundo. Tanto que nós estamos chegando agora, semana que vem nós temos a Páscoa, onde nós vamos ver nas TVs, nos jornais, relembrar os momentos finais da vida do Cristo, e vamos relembrar também, interessante, que ele reaparece, confirmando um dos pontos principais da nossa doutrina, que é a vida continua, e vai fechar com o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que meu reino não é deste mundo, ou seja, ele veio da espiritualidade, retorna à espiritualidade, morre na cruz e nos deixa as suas palavras de que no momento apropriado eu vou mandar o Consolador prometido. E realmente isso acontece 2000 anos depois. E aqueles que tiverem condições de ver, nós sabemos que Jesus, depois de ser morto, ele reaparece a quem? A Maria Madalena. E nesta semana, na semana passada, foi lançado um filme sobre a vida de Maria Madalena, aonde veio nos mostrar que ela não era tudo aquilo que falam dela, não. A própria doutrina espírita já fez justiça a Maria Madalena. Segundo o Chico Xavier, ela foi apóstola do Cristo. E é bom a gente refletir um pouquinho a respeito de que naquela época a condição da mulher era bem inferior ao que ela é hoje. Ela era tida um pouquinho mais do que um animal. Ela servia para procriação, podendo ser repudiada pelo marido. Quando ela era flagrada em adultério, nós temos aquele célebre exemplo, o Cristo sempre aproveitava todos os fatos que aconteciam à sua volta para nos legar no seu ensinamento. Tivemos o caso da mulher adúltera, que segundo a lei dos judeus deveria ser apedrejada, e Jesus aproveitou para dar o exemplo, dizendo: quem tivesse em pecado que atire a primeira pedra. Todos nós erramos. As mulheres erraram, os homens também, mas passados 2000 anos, cumprindo a promessa do Consolador prometido, nesta noite eu vou falar de um período especial no tempo. São 21 anos, mas que abalaram a história da humanidade, porque foi, vamos dizer assim, marco zero do Espiritismo e até o retorno de Allan Kardec à pátria espiritual. E esses 20 anos aconteceram entre 31 de março de 1848 e 31 de março de 1869. Normalmente a gente fala sobre esse assunto na última semana do mês de março. Na semana que vem nós temos a nossa amiga a Lúcia, nossa trabalhadora de verão, que mora em Porto Alegre, que vai vir nos falar sobre o tema evangélico. Então, nós decidimos hoje fazer uma análise rápida deste período, como eu disse, de 21 anos que abalaram a história da humanidade. Ele começa, como eu disse, no dia 31 de março de 1848. Vejam, o que aconteceu no dia 31 de março de 1848 que é tão importante? Aqueles que estudam, conhecem a doutrina espírita, sabem que nesse dia, lá nos Estados Unidos, numa cabana de madeira, 3 jovens, as irmãs Fox, Kate, Margaret e Catarina, entraram em contato com o espírito de um mascate. Na época era um vendedor ambulante que andava de casa em casa vendendo. Era alguém, como nós vemos hoje, pessoas que andam aí com o seu carro, batem na porta da casa perguntando: o que você precisa? Material de limpeza, roupa, isso, aquilo, aquilo outro. E esse mascate, chamado Charles Husband, tinha
chegado há alguns anos antes naquela casa para vender as suas mercadorias. E o que aconteceu? Os moradores da casa cresceram o olho, mataram ele, enterraram no porão da casa, e aquela casa passou a ser mal assombrada. As pessoas que moraram lá depois da morte deste comerciante, deste ambulante, diziam que na casa vinha estalos, vinha rangido, uma série de coisas, e as pessoas tinham dificuldade de morar lá com medo. Se hoje, em dia, com todo o conhecimento que a gente tem, alguém teria coragem de morar numa casa mal assombrada? Então, naquela época, era muito mais difícil. Mas, naquela noite, as jovens entraram em contato com o espírito deste mascate, através de códigos de pancadas. Uma pancada letra A, 2 pancadas letra B, 3 pancadas letra C, e aí estabeleceram a comunicação, e ele disse que era o espírito de alguém que tinha sido morto e tinha sido enterrado ali. Realmente isso aconteceu, porque passado alguns anos depois, foram feitas escavações no porão da casa e foi encontrado um esqueleto enterrado ali. Só que este fato, vamos dizer assim, o marco zero da história do Espiritismo, porque aquele fenômeno de comunicação entre os dois planos que começou ali e causou polêmica, tanto que foi criada uma comissão com o juiz federal dos Estados Unidos para investigar. Esta comissão atestou a veracidade dos fatos, e a partir daquele momento, esta comunicação entre os dois planos de existência virou coqueluche no planeta. Começou nos Estados Unidos, se espalhou pelos Estados Unidos, Europa, Ásia, e na França, na década, nos 2 anos seguintes, era a coqueluche em Paris. Todo mundo ia em busca do espetáculo das mesas girantes. Por quê? Para que haja a comunicação entre os dois planos da existência. Hoje, quando nós conhecemos, quando nós estudamos o livro dos médiuns, nós sabemos que há necessidade de que alguém tenha esta faculdade para colocar em contato o mundo corporal com o mundo espiritual. E esse fenômeno, que foi chamado das mesas girantes, porque as pessoas colocavam as mãos perto da mesa, e a mesa se mexia, pulava, batia. Uma batida letra A, 2 batidas letra B, 3 batidas letra C. Então, era a coqueluche do momento. Tanto que um professor, pedagogo, com inúmeras obras lançadas sobre gramática, sobre educação em Paris, denominado Hipólito Léon Delisle Ribeiro, foi levado a conhecer o fenômeno. A primeira vez disse ele: como é que uma mesa vai ter inteligência para se mexer, para falar, para responder? Deixou de lado, foi convidado novamente, e desta vez ele começou a estudar, a pesquisar, e percebeu que tinha alguma coisa ali, que não era a mesa que tinha inteligência, mas sim eram espíritos que haviam morrido e estavam se comunicando. Por quê? Cumprindo aquilo que Jesus prometera há 2000 anos atrás, que na época própria viria o Consolador prometido. E realmente veio, só que muita gente ainda acha que Jesus vai voltar ao planeta novamente. Não, Jesus que vai voltar. Não podemos ser tão sádicos a ponto de querer que Jesus, o Espírito puro da mais alta envergadura, venha novamente ao planeta para passar tudo aquilo que ele passou. E se ele chegasse hoje, com certeza iria acontecer tudo de novo. Ninguém ia acreditar, ia chamar ele de charlatão, de bobalhão. Olha, onde é que se viu falar em amor, falar em perdão, quando hoje está rolando bala perdida para tudo que é lado, onde as facções estão tomando conta dos países. Então, acredito eu que iria acontecer a mesma coisa com Jesus, ele ia ser colocado de lado. Só que não veio, mas ele mandou o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que é, segundo a definição de Allan Kardec, depois de frequentar as mesas girantes, ele percebeu que ali tinha uma inteligência por trás disso, e em vez de perguntar, como a gente pergunta hoje, quem não lembra dos bancos escolares da brincadeira do copo?
O que a gente perguntava na brincadeira do copo? Ah, meu príncipe encantado vai ser rico? Vai ser bonito? Vai ser loiro, alto, forte? Era isso que nós perguntávamos na brincadeira do copo. Eu vou ser rico? Eu vou ganhar na loteria? Normalmente isso que a gente pergunta, porque nosso foco é o quê? É simplesmente a atual encarnação. Nós saímos do berço e vamos até o túmulo preocupados com as coisas materiais. Vocês não. Vocês já passaram desta fase, estão preocupados com a sua parte espiritual, tanto que deixaram de estar em casa, de estar com sua família, com seus amigos, e vêm aqui para quê? Para procurar compreender um pouco mais sobre as dificuldades, as dores, por que eu estou casado com esta pessoa, por que eu estou nessa família, por que eu estou morando em Balneário Gaivota, Sombrio, por que eu venho de longe para morar aqui. Então a doutrina espírita nos responde isso. Por quê? Porque Kardec definiu como sendo a ciência que estuda a origem, a natureza dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. É uma ciência que estuda o quê? As relações entre os espíritos e nós. A ciência comum estuda a parte material. A doutrina espírita estuda a parte espiritual. E tanto que, depois que Allan Kardec codifica a doutrina, vem mais esclarecimentos a respeito de como é que é a vida na espiritualidade, através da coleção André Luiz, onde o espírito André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, que já retornou à parte espiritual, nos conta como é que são as cidades, como é que é a vida, como é que é o modo de governo, como é que é o estudo, tudo mais na parte espiritual, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E quando Jesus disse há 2000 anos atrás que o meu reino não é deste mundo, significa que nós estamos aqui de passagem. Apesar da gente acreditar que é eterno aqui no planeta, que não vai morrer, é o nosso futuro. É um dia nós retornarmos à parte espiritual. Então, Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857, ele começa trazendo a primeira obra da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, que contém a parte filosófica, que nos responde as perguntas que nós quisermos a respeito de tudo que nós quisermos perguntar, só que nós temos que ir lá, pesquisar aonde tem a resposta das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas alegrias e também do nosso futuro. Então, 18 de abril de 1857, vamos dizer assim, eu marco zero da doutrina espírita, como foi 31 de março de 1848, quando começou a comunicação entre os dois planos para que Kardec pudesse nos trazer o Livro dos Espíritos e as obras complementares. Então, nesse dia 18 de abril de 1857, foi definido que era também o Dia do Espírita, que foi comemorado no Brasil pela primeira vez em 97, graças a uma lei do deputado Alberto Calvo, que foi sancionada pelo presidente da República. Então, dia 18 de abril de 1850 é o dia de todos nós que nos dizemos espíritas. E para nós, do Centro Espírita Allan Kardec, também é uma data importante, porque foi no dia 18 de abril do ano de 2007, quando o Livro dos Espíritos estava completando 150 anos do seu lançamento, o Centro Espírita Allan Kardec foi fundado. E hoje nós estamos aqui. Mês que vem, nós estamos comemorando 11 anos e temos uma programação com 4 palestrantes que vêm de fora, nos falando sobre um fato importante também da doutrina, porque neste ano, o último livro lançado por Allan Kardec, que foi a Gênese, está completando 150 anos do seu lançamento. Então, os nossos palestrantes do mês de abril, vocês estão convidados, vamos falar sobre a Gênese. Voltando para os livros de Allan Kardec, depois dele nos trazer a parte filosófica, que é extremamente importante, que nós temos que compreender, Allan Kardec lança o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns. Trata da parte prática, que é o quê? É um guia para que a gente possa se comunicar de maneira eficiente, eficaz, de maneira correta com a espiritualidade. Então nós temos que aprender a respeito da ciência da comunicação com os espíritos. E é o que nós fazemos aqui. Nós estudamos o Livro dos Médiuns para depois irmos
no nossos, não só nós, mas os outros centros espíritas, para os grupos mediúnicos, para a correta comunicação com os espíritos. Depois, terceiro livro que Allan Kardec nos traz, em 1864, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquela obra que mais nos toca o coração. Por quê? Jesus, quando veio ao planeta, não escreveu nada. Tudo que foi escrito sobre as palavras de Jesus, no mínimo foram escritas 60 anos após seu retorno à paz espiritual, pelos 4 evangelistas, Marcos, Lucas, Mateus, está faltando um, eu não consigo lembrar o nome dele. Então, foram 4 evangelhos que foram escolhidos para serem os principais. Só que, à medida que o tempo foi passando, os evangelhos foram sendo alterados, na medida da necessidade das pessoas. Então, houve a necessidade de o quê? De Allan Kardec resgatar aquela parte moral da passagem do Cristo no planeta, para que nós pudéssemos compreendê-la melhor. Porque nós podemos discutir sobre os atos da vida do Cristo. Será que era interessante ele transformar água em vinho? Será que ele tinha que curar um leproso? Ele realmente nasceu em Belém? Ele passou 3 anos pregando? Tudo isso nós podemos discutir. E olha, tem dado briga por causa dos atos e fatos da vida do Cristo. Cada religião diz, olha, eu estou correto. Não, eu estou correto. Não, eu estou correto. Vem a doutrina espírita dizer, cada um tem a sua parte da verdade. Só que tem um terreno que é comum a todo mundo, que é a parte moral do ensino do Cristo. Isso é básico para todo mundo. E olha, é tão fácil a gente entender a parte moral da vida do Cristo, porque o que ele fez? Ele compactou, ele zipou os 10 mandamentos de Moisés em 2. Ama a Deus e ama teu próximo. Se a gente quiser compactar mais isso ainda, dá para compactar numa palavra, ama. E aí veio Kardec explicar a respeito desta palavra amor, explicando um pouco mais, dizendo que fora da caridade não há salvação. Ou seja, a melhor maneira de nós amarmos é fazer a caridade. E não só a caridade material, a gente sempre pensa na caridade material. Mas a gente pode fazer a caridade de mil formas. Suportando o marido, procurando educar melhor o filho, aguentando o chefe, os vizinhos. Porque, como nós vivemos em um mundo de provas e expiação, é claro que é um mundo ainda que tem muito sofrimento, muita dificuldade. E todos nós passamos pelas nossas dificuldades na vida. É a perda do ente querido, é a perda do emprego. Estamos passando por uma crise. Todo mundo, mas a crise está brava. Realmente está. Só que a crise, ela está servindo para que a gente reflita um pouco sobre as nossas necessidades. Antes chegava no mercado, comprava a melhor marca. A crise veio, nós começamos a comprar um material semelhante, mas com uma marca inferior, que acabava suprindo também as nossas necessidades, porque, infelizmente, não só o materialismo, mas vivemos em uma sociedade onde, minuto a minuto, estão martelando em nós. Compre, 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 consuma, consuma, consuma. Não precisa precisar, basta comprar. E aí, muitos de nós acabou sendo compradores por impulso. Compra, bota 10 camisas dentro do guarda-roupa, bota 20 sapatos de sapateiro, tem que ter umas 10 calças de brinco, e aí quando a gente vê, sobrou mês e faltou dinheiro. Então a crise está vindo para quê? Para nos ajudar a refletir sobre o nosso consumo desenfreado. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá a certeza, nos esclarece a respeito das dificuldades e nos diz, olha, cada um de nós vai chegar um dia à felicidade. Ainda não é deste mundo, como dizia o Cristo, mas é deste mundo que nós começamos a construir a nossa felicidade futura, porque a doutrina espírita nos esclarece que estamos aqui de passagem e vamos voltar para a parte espiritual. Então, se vamos voltar para lá, quando a gente vai viajar,
temos que preparar a nossa bagagem. E a nossa bagagem aqui no planeta para o retorno são as boas ações. Então o Evangelho nos esclarece sobre isso. Depois, Allan Kardec nos esclarece sobre o nosso futuro, no livro O Céu e o Inferno. Todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer ir para o inferno. Só que tanto o céu como o inferno são estados da alma, nós vamos carregar dentro de nós. A partir da maneira como nós agimos aqui no planeta, nós vamos sair daqui e vamos para regiões mais felizes ou menos felizes. Não é eu que vou mandar vocês para lá, é cada um de acordo com o seu pensamento. E finalmente, Kardec nos lança o quinto livro, que nesse ano está fazendo 150 anos, que é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ou seja, esta é também a parte científica da doutrina, porque na Gênese ela é dividida em três partes. Primeiro, a criação do mundo. Depois vem a análise dos milagres do Cristo e depois vem aquilo que está para acontecer no futuro. Nós sabemos hoje, a doutrina espírita nos esclarece que somos um planeta em transformação. Já fomos primitivos, estamos na condição de expiação e prova e vamos chegar a mundo de regeneração. Só que isso só vai acontecer a partir do momento em que nós nos transformarmos em pessoas melhores. Então, esses são os 5 livros base da Allan Kardec que nós temos que estudar. Só que Kardec não parou aí. Percebendo que a doutrina espírita precisava se expandir, ele fez o quê? Ele funda a Revista Espírita, que durante 12 anos ele foi o editor para que fosse o elo de comunicação entre o Espiritismo com o mundo. Hoje nós sabemos que o Espiritismo é divulgado por jornais, rádios, televisão, internet. Então, tudo isso baseado no quê? Na ideia de Allan Kardec. Allan Kardec também sabia que precisava fundar um núcleo de difusão do Espiritismo. E fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita da era moderna, e todos nós copiamos isso. Aqui é uma cópia da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e os centros espíritas que existem pelo planeta também, e são baseados no quê? Na Casa do Caminho, que foi fundada por Pedro, logo após o retorno do Cristo à espiritualidade. Era um local onde eram atendidos os enfermos do corpo e também do espírito, como são aqui. E todos nós somos espíritos com alguma enfermidade espiritual que viemos aqui para quê? Para curá-las, para nos ajudar a nos entender e continuar na nossa caminhada. Então foram esses os principais trabalhos deste espírito, e a gente fica pensando, mas quem é Allan Kardec? Quando a gente vê na capa dos livros, é um espírito sério, sisudo, a gente fica imaginando quem é esse espírito, que foi um pedagogo só pelo seu trabalho, na primeira parte da sua vida, como pedagogo francês, já tinha prestado um inestimável serviço para a humanidade. Tanto que para desvincular a primeira parte do seu trabalho da segunda parte que ele faz como codificador da doutrina espírita, ele usa o pseudônimo, que é Allan Kardec, que foi dito para ele que na época, um pouco antes do nascimento do Cristo, ele teve uma encarnação nas Gálias, que era ali França, Bélgica, aquela região, como um sacerdote druida, e onde tinha o nome de Allan Kardec. Então a gente já percebe, olha, ele já teve uma encarnação. Mas quem é esse espírito realmente? Porque a gente sabe que pela escala espírita que está no livro dos Espíritos, da pergunta 100 até a 110, lá diz que nós temos 3 categorias principais de espíritos: os imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. O espírito puro é aquele que chegou no topo da evolução. E a gente não tinha conhecimento desse tipo de espírito, até que o espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, nos trouxesse o livro A Caminho da Luz, onde, no primeiro capítulo, diz que o nosso sistema solar, que é composto de 8, 9 planetas, e cada um desses planetas tem um espírito puro que coordena a sua evolução
E Jesus é membro desta comunidade. E tem sobre os seus ombros a evolução e o destino da Terra. E também diz que desde a formação do nosso planeta, há cerca de 6 bilhões de anos atrás, aproximadamente, os professores de geografia me corrijam se eu estiver errado, 6, 7 bilhões de anos atrás, quando o nosso planeta começou a se formar, e hoje a ciência está confirmando aquilo que o Espiritismo dizia, que se desprendeu uma massa do Sol, começou a girar mais rapidamente, até que se solidificou, e a gente percebe que desses 6 bilhões de anos até hoje, nós tivemos toda a evolução do planeta Terra, e desde esse tempo Jesus já era espírito puro. Opa! Então o cara é velho, não é? Há 6 bilhões de anos atrás já era espírito puro, e isso nos leva à categoria principal. Nós temos os bons espíritos e os imperfeitos. Analisando a nossa consistência espiritual, dentro dessas 3 categorias, Kardec ainda subdivide em 10. Eu diria que nós estamos ali na primeira ou na segunda. Estamos a caminho da perfeição. Só que no espírito, como alguém que foi encarregado por Jesus de vir ao planeta nos trazer o Consolador prometido, tinha que ser um espírito bem mais velho que nós e já com uma experiência extremamente grande. Então, a gente começa a rastrear as encarnações de Allan Kardec. E no livro Narrações do Infinito, do Camille Flammarion, o espírito Lumen diz que teria identificado o espírito que hoje, que naquela época estava encarnado com o nome de Allan Kardec, como sendo um morador do mundo da estrela Theta Orionis. Opa! Isso significa o quê? Que é um espírito que tem bem mais evolução do que nós. Porque nós sabemos, dentro do livro A Caminho da Luz, que quando um planeta do sistema Capella estava num patamar igual ao nosso, para ser transformado de mundo de provas e expiações em mundo de regeneração, aqueles espíritos que não queriam ficar, não puderam ficar no planeta, que não eram ruizinho para Dedéu, que nem esses nossos bandidos de hoje, o que aconteceu com eles? Eles foram trazidos aqui para a Terra para ter uma nova oportunidade, porque lá eles não tinham condições de ficar. E nós temos também, depois, no livro Jornadas dos Anjos, do Espírito Lúcio, ele nos conta que Allan Kardec era um espírito lá de Capella, já bastante evoluído, que veio junto com esses maus espíritos, para quê? Para ajudar na evolução deles e ajudar na nossa evolução. Então a gente percebe que é um espírito que tem uma trajetória bastante grande. Já era, em Capella já era espírito elevado, veio aqui ao nosso planeta para nos ajudar a fazer a nossa evolução, e seguimos aí rastreando as encarnações de Allan Kardec, e temos notícia também desse mesmo livro, de que ele teria encarnado no Egito por volta de 3.200 anos antes de Cristo, como o faraó Amenhotep, que teria tentado implantar no Egito a cultura do Deus único. Nós sabemos que naquela época da história da humanidade, todos nós éramos politeístas, acreditávamos na existência de vários deuses, e só começamos a ser monoteístas há 1.500 anos antes de Cristo, quando Moisés trouxe a ideia do Deus único para o povo hebreu e se transformou em monoteísta. Então, Allan Kardec teria, há 3.200 anos atrás, já tentado trazer para o nosso planeta a existência de um Deus único. Não conseguiu, porque depois da sua morte, o povo egípcio voltou a ser politeísta. Na época, era a ideia de um Deus único como sendo o Deus Sol, o Deus Ra, segundo a denominação dos egípcios. Depois, por volta de 50 a 60 a.C., ele foi esse sacerdote druida, com o nome Allan Kardec, e depois nós temos vários autores que colocam que Allan Kardec teria encarnado também na época de Jesus, quando Jesus estava no planeta. Então, segundo Hernani T. Santana, no livro Universo e Vida,
ele teria sido o apóstolo Tomé. Aqui as informações são contraditórias. Eu estou trazendo a informação para quê? Para que vocês possam pensar, meditar e fazer as suas escolhas. E nós temos livre-arbítrio, ou seja, de procurar compreender um pouco mais a história e fazer as nossas escolhas. Depois, ainda no Jornada dos Anjos, diz que o Espírito Lúcio diz que ele foi José de Arimateia. No livro Mulheres do Evangelho, o Espírito Estevão nos diz que ele foi o apóstolo Pedro. E no livro O Centurião que viu Jesus, do Conde Worcester, ele teria sido Cornélios, aquele centurião que ficou celebrizado quando a gente faz aquela oração dizendo que aquele centurião foi até Jesus pedir a cura do seu servo que estava doente. Jesus perguntou: tu queres que eu vá lá? Ele disse: não precisa tu ires lá, basta tu dizeres e ele vai ficar curado. E Jesus teria dito que nunca viu em todo o povo de Israel uma fé daquele tamanho, porque ele creu em Jesus. Enquanto que os judeus, fora seus apóstolos que acreditavam, mas ainda não tinham aquela fé tão forte, na força, no poder do Mestre Jesus. Então, fica esta polêmica no entorno de Allan Kardec, encarnado à época de Jesus. Mas tem dois espíritos que nos dão uma informação diferente, que eu considero como fonte mais fidedigna. O Espírito Emmanuel, no livro Deus Conosco, quando estava completando 100 anos do retorno de Allan Kardec à parte espiritual, no dia 31 de março de 1938, 170 anos aproximadamente, no capítulo 29 ele diz que Allan Kardec teria sido o apóstolo João, que era o apóstolo amado de Jesus. E o Espírito Milanês, na obra Francisco de Assis, também confirma que Allan Kardec teria sido o apóstolo João. Passado este período ali da vida do Cristo ao planeta, nós temos notícias que Allan Kardec teria encarnado como Jean Hus, um século antes de Martinho Lutero, nos trazer a reforma protestante. Para quê? Para tentar mudar um pouco a Igreja Católica. Ou mudar bastante, porque a gente sabe que depois do retorno do Cristo à pátria espiritual, infelizmente, tudo aquilo que o Cristo falou, que o Cristo exemplificou, acabou sendo esquecido pelas igrejas, tanto a do Ocidente como a do Oriente. Houve um movimento de tentar fazer com que a igreja voltasse a ser aquela igreja simples, com Francisco de Assis, não conseguiu. Depois veio Martinho Lutero, acabou havendo a reforma protestante, mas veio Jean Hus, que viveu entre 1369 e 1415, para falar contra os abusos da igreja. E agora, nos dias atuais, temos alguns autores que dizem que Allan Kardec teria reencarnado como Chico Xavier. Segundo o livro Na Próxima Dimensão, do Dr. Inácio Ferreira, com o médium Carlos Bacelli, traz essa informação que Allan Kardec teria reencarnado como Chico Xavier. E também no livro A Volta de Allan Kardec, do Weimar Muniz de Oliveira, ele coloca uma série de argumentos que dizem que Allan Kardec poderia ter sido Chico Xavier. Então nós temos todas essas informações, a gente consegue compreender que o espírito Allan Kardec é um espírito da mais alta envergadura, que foi designado pelo Cristo para fazer o quê? Para, naqueles 21 anos, como eu disse, que mudou o planeta, nos trazer a doutrina espírita, que vai ser o norte para o nosso planeta chegar a uma condição melhor, que é a condição de mundo de regeneração.
E não significa que o Espiritismo vai ser religião oficial. Não. Simplesmente o que vai acontecer? Os princípios que Allan Kardec nos trouxe, como a existência de Deus, a existência do Espírito, a sobrevivência do Espírito, a comunicação entre os dois planos da existência e as leis morais, vão ser aceitas e colocadas em prática pela humanidade. E nós percebemos que hoje muitos segmentos religiosos já estão começando a absorver os princípios da doutrina espírita. A própria religião católica antes acreditava que a Terra era o centro do universo. Hoje, ele já sabe que a Terra não é o centro do universo, nós simplesmente somos um planeta do nosso sistema solar e a pluralidade dos mundos habitados já é aceita, pelo menos nas partes internas da religião católica. Eles fazem parte de grupos de cientistas que estudam a vida em outros planetas. E até pouco tempo se acreditava que o homem era o único ser inteligente do universo. Hoje a gente já sabe que nos mundos superiores a vida, no nosso próprio sistema solar, nós temos também planetas com vida, com civilizações mais avançadas do que o nosso. Marte seria superior a nós, Saturno, Júpiter também são mundos onde já estão espíritos bem mais evoluídos do que nós, pelas notícias que foi trazida pelo próprio Allan Kardec e pelo nosso Chico Xavier também. Então a gente começa a perceber que não estamos só no universo. E que vai chegar um dia, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, em que vai aterrissar um disco voador, vai abrir a porta e vai ser alguém dizendo: ô da Terra, nós somos irmãos de vocês que vimos aqui para ajudá-los a fazer sua evolução. Aliás, eles já estão aí, só que há um trabalho lento de desmistificação do medo que as pessoas têm dos extraterrestres para que nós possamos compreendê-lo. Então, para vocês compreenderem um pouco mais a respeito do porte deste espírito Allan Kardec, no livro Fronteiras do Além, do Hermínio de Miranda, que é um escritor encarnado, ele coloca que amigos espirituais colocaram para ele que de tempos em tempos tem espíritos que são designados para vir ao planeta, que são chamados de espíritos ordenadores, onde eles fazem o quê? Eles colocam todo o conhecimento existente de uma forma prática e simples para que a gente possa entender. Por exemplo, analisando o livro dos Espíritos, são 1018 perguntas e respostas que vão nos, pouco a pouco, nos colocando a par de todo este conhecimento. E o conhecimento que está no livro dos Espíritos estava espalhado por toda a humanidade. Muita gente sabia disso. Um sabia um pouco aqui, outro um pouco ali, outro um pouco lá. Então o que fez Allan Kardec? Colocou isso de uma forma organizada para que todos nós pudéssemos aprender. Então, é um dos espíritos ordenadores. Se quem quiser compreender o porte, a evolução desse espírito, vá no livro Cartas e Crônicas, psicografado por Chico Xavier, do irmão X, aonde lá conta a história de uma reunião que aconteceu no dia 31 de dezembro de 1799, estava entrando o século onde teríamos a encarnação deste espírito, nesta reunião que aconteceu na espiritualidade, com os espíritos mais representativos de toda a humanidade, encarnados e desencarnados. Ali se materializa um espírito com uma luz tão grande, demonstrando a sua alta evolução, e Jesus diz: eis aqui meu apóstolo, que deve encarnar para levar o Consolador prometido para o planeta. Recomendo que leiam esse livro para que possam compreender a envergadura desse espírito, que é exemplo do apóstolo Paulo. Apagou
a sua luz para que brilhasse a luz do Cristo. E eu só posso agradecer ao Kardec por tudo isso que ele nos legou para que possamos compreender, colocar em prática para fazer a nossa reforma íntima e levar o nosso planeta ao mundo de regeneração. Peço desculpas por ter falado 45 minutos, que a paz envolva a todos. Agradecemos o nosso irmão Feijão. Então, nesse momento, com o nosso pensamento elevado a Deus, pedimos, no começo pedimos por nós. Nesse momento vamos pedir proteção e saúde pelos trabalhadores da casa que hoje não puderam estar presentes. E que essa luz que irradia das nossas orações, das bênçãos de luz derramadas sobre nós, pela espiritualidade desencarnada, que esses fluidos salutares vão até os nossos lares, levando proteção para os nossos familiares que partiram. Que essa luz vá até os hospitais, levando cura e conforto para aquelas pessoas que lá estão. Que essa luz salutar, emanadas das nossas orações, vá até os presídios, levando resignação, perdão. E assim pedimos muitas bênçãos e agradecemos. Nesse momento vamos ficar o melhor confortável possível nas nossas cadeiras para receber o nosso passe coletivo. Que a espiritualidade amiga coloque fluidos salutares nas águas das pessoas que abençoam o céu. Que atenda a cada nome da nossa caixinha de oração, cada um no seu merecimento. E que Jesus, em sua infinita bondade, faça de cada um de nós, a cada dia, ser um pouquinho melhor do que fomos ontem. Que recebamos aqui no nosso centro espírita kardecista o conforto que aqui viemos buscar. Que Jesus retire dos nossos corações qualquer mágoa, rancor, que possamos perdoar, que possamos abraçar, compreender o nosso semelhante. Em primeiro lugar, nos nossos lares. E assim, agradecidos que somos, pedimos ao Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que tenhamos uma ótima semana e que Jesus nos acompanhe. Eu quero só dar